Hoje nós começamos o nosso módulo 2, falando sobre introdução a algoritmos de busca e otimização. Essa nossa primeira aula é uma introdução a algoritmos de busca e otimização. E o que nós vamos ter aqui nós temos que apresentar nesse módulo, né, nós vamos apresentar os nossos principais conceitos de otimização, o objetivo específico desta aula, inclusive. E nós vamos ver alguns algoritmos, né? Hill Climbing, algoritmos de força bruta, Tabu Search, Simulated Annealing, algoritmos genéticos. São algoritmos que nós vamos estudar e utilizar no contexto de inteligência artificial. E o nosso principal resultado esperado é a compreensão desses conceitos e os procedimentos de otimização, né? Com um foco em usar esses algoritmos de otimização em conjunto com os nossos algoritmos de inteligência artificial. Então, nesta aula falaremos um pouco sobre a introdução aos algoritmos de otimização, de busca e otimização, né? Começando sobre a questão do contexto e a motivação de nós estudarmos algoritmos de busca e otimização para a inteligência artificial. Bom, primeiro é importante a gente ter o contexto de que nem todos os problemas possuem soluções exatas conhecidas. Simplesmente não sabemos. Qual é a melhor rota de deslocamento? Quando você vai fazer quando você quer sair da casa onde você mora até um destino qualquer, qual é a melhor rota? Você abre lá o seu Waze, né? Um aplicativo qualquer que seja de rota, o Google Maps ou qualquer outro que você tenha em mente, e você observa qual é a melhor rota. A melhor rota hoje não é necessariamente a melhor rota amanhã. Né? A cada momento do dia, a melhor rota média do dia de hoje não é a melhor rota do agora, nesse instante. E você não tem certeza sobre como vai ser o dia de amanhã. Porque você não sabe, por exemplo, se vai ter um acidente. Você pode até definir algumas coisas do tipo qual é a menor rota que ele encontra. Mas se tem 400 opções diferentes, porque a distância é longa, né? Quanto mais distante forem os dois objetos, maior o número de rotas possíveis para serem percorridas. Às vezes, a menor rota pode até ser bem conhecida, mas a melhor rota, não. Porque menor não é necessariamente melhor. Se tiver um acidente, por exemplo, na menor rota, a melhor rota passa a ser outra. Alguns problemas possuem soluções exatas conhecidas. Você sabe como encontrar essa solução. Mas essas são impossíveis de serem determinadas do ponto de vista do tempo e custo computacional. Exemplo, o jogo Go é um tabuleiro de 19 por 19, que representa esse número aí de 2,08, mais alguns cribadinhos aí, vezes 10 elevado a 170 possibilidades. Acredita-se que este número é maior do que o número de átomos supostamente existentes no nosso universo. Em outras palavras, é mais fácil você contar o número de átomos existentes no universo do que contar todas as possibilidades do jogo de tabuleiro Go, mesmo que você saiba que a solução exata existe e é uma dessas aí. Não adianta você tentar encontrá-la, não há tempo. Existem outros, por exemplo, problemas, por exemplo, os escoamentos de fluidos utilizando modelagem molecular. Escoamentos de fluidos utilizando Navier-Stokes já é suficientemente complexo, já é suficientemente lento para ser resolvido em alguns casos, especialmente DNS, né, alta turbulência, escoamento monofásico mesmo, você não vai a lugar nenhum, ou vai muito devagar. Então, se você quiser resolver um escoamento de fluidos utilizando modelagem molecular, você pode.
você tem conhecimento sobre isso. Porém, isso é ainda hoje, pelo menos enquanto eu gravo essa aula, impossível. Amanhã, quem sabe, alguém inventa aí uma nova tecnologia de comunicação e torna isso viável. Nesse momento, não é viável. O problema do caixeiro viajante. Qual é o problema do caixeiro viajante, né? O problema do caixeiro viajante, para começo de conversa, quem era o caixeiro viajante, né? Era o vendedor, né? Ele é um vendedor de porta em porta, ele ia de cidade em cidade oferecendo seus produtos, aquela pequena região, numa época que as coisas funcionavam assim. Mas o problema do caixeiro viajante ainda existe. Por exemplo, uma entrega. Se você quiser fazer uma entrega a 50 endereços, o que basicamente você tem é que determinar qual é a melhor rota para passar por 50 endereços. Basicamente, você tem 50 fatorial possibilidades. 3,041, aquele restante do número, esse é um número exato, vezes 10 elevado a 64. Uma solução conhecida. Você consegue determinar qual seria a melhor rota dentre todas essas possibilidades, supondo que só exista uma forma de ligar cada um do destino, tá? Supondo que só exista uma rota, porque se houver mais de uma rota, esse número é muito maior, escalona, né? O que está dentro do fatorial é vezes o número de rotas, né? Então, 50 vezes 1 fatorial, tá? Então, é esse número. Se por acaso tivesse 2 rotas, o que é bem razoável, seria 100 fatorial, né? Ou se o número simplesmente fosse um número muito maior de pontos de paradas, alguma coisa muito maior, fatorial. E você definitivamente não tem tempo para esperar a melhor rota possível. A solução exata, tá? Conhecida. Você sabe que ela existe, mas você não tem tempo para encontrá-la. Problemas assim são muito característicos de algoritmos de busca e otimização. Um problema típico da inteligência artificial é responder a seguinte pergunta: quais os modelos e os parâmetros de cada modelo são os melhores para um dado problema? Então, nós temos um problema físico conhecido e eu tenho como pergunta quais são os modelos que eu quero utilizar, qual desses modelos é o melhor modelo e quais são os melhores parâmetros para cada um dos modelos. Isso é um problema de otimização que, sim, faz parte do nosso escopo de solução, mas não é o único problema que nos interessa. Também nos interessa o problema do controle de estoque, por exemplo, que é um problema típico de otimização, e outros tantos que nos fará percorrer ao longo do exercício, ao longo das aulas. Por exemplo, nós veremos modelos de otimização em conjunto com redes bayesianas, veremos problemas de otimização em conjunto com redução de dimensionalidade. Então, nós temos aqui algumas possibilidades onde o entendimento dos modelos de busca e otimização são necessários para a resolução dos nossos problemas de inteligência artificial. E o nosso objetivo é encontrar uma solução a melhor possível, dadas as nossas restrições do espaço de soluções possíveis. Essa é a nossa questão central, é encontrar uma solução adequada aos nossos desejos, compatíveis com as nossas restrições e limitações em geral. Alguns exemplos de problemas onde otimização são característicos, né? Otimização de processos químicos, de produção industrial. Você tem um fluxograma operacional e você descobre formas de otimizar a eficiência do
do processo, aumentar o rendimento do produto, melhorar o aproveitamento energético, melhorar o aproveitamento entrópico, né? Você consegue melhorar a entropia ou otimizar o aproveitamento entrópico dos processos químicos, que seria assim, digamos, o refino do refino da otimização de um processo, de uma planta já instalada. Então, há várias variáveis que você tem liberdade numa planta instalada, que você descobre se é possível modificar e aperfeiçoar o resultado. Problemas do caixeiro viajante, que é o problema de logística, é o problema de entrega, é o problema de deslocamento em diversos pontos, é um problema de manutenção de plataforma, de equipamento, né? Imagina só, uma pessoa tem 20 locais para fazer manutenção. Você começa a fazer manutenção no ponto A. Depois que você terminar para o ponto A, você pega a sua lista de problemas abertos e descobre qual é o próximo a ser resolvido mediante a fatores como custo, prejuízo, tempo e distância. Um problema lindo de ser resolvido, um problema de caixeiro viajante, um problema de logística, um problema de otimização. Então, você consegue criar uma função que te descreva alguma variável, que nós vamos ver daqui a pouco como que a gente chama o nome dessa função, mas que permita você otimizar qual é o próximo alvo, qual é o próximo alvo, né, que você vai resolver, porque vai diminuir o seu prejuízo, aumentar o seu rendimento, otimizar o seu deslocamento, aproveitar melhor o seu tempo. Gente, isso é um problema lindíssimo de se aplicar na indústria como um todo, especialmente no caso, por exemplo, de indústrias petrolíferas. Isso é um problema muito bom de ser resolvido, porque a indústria tem esse problema, né? Tem problemas de manutenção a serem feitos aqui e ali, e os recursos para executar essa manutenção, além de serem caros, tipo $1 milhão por dia, você não tem tantos assim, você não consegue resolver todos ao mesmo tempo. Então, se cria uma fila, e essa fila poderia ser otimizada todos os dias, ou a todos os momentos que você precisasse decidir qual é o seu próximo destino, baseado nas variáveis de custo, distância, aproveitamento financeiro e produtivo, ou qualquer outra coisa que você tenha em mente. Problema do caminho, estilo labirinto. Labirinto é uma brincadeira legal, que todos nós sabemos fazer na mão, e que computacionalmente é extremamente complexo. Todos os problemas de jogos envolvem problemas de otimização. Todos eles. Sem exceções, dos que eu conheço, pelo menos, nenhum deles em que você jogue com um computador não tem pelo menos uma função de otimização. Agendamento automático de atividades, aproveitamento do tempo, gestão de estoque e de transporte, soluções de equações matemáticas associados a diversos problemas físicos, inclusive o problema de determinação de parâmetros de problemas, né? Conhecido como problema inverso, estimação de parâmetros ou regressão. Quer dizer, o problema de você pegar alguns dados de x versus y e fazer o ajuste de uma reta é determinar quais são os valores de coeficiente linear e angular ótimos que minimizem a distância do valor calculado em relação ao valor experimental. É um problema de otimização. No caso do ajuste de parâmetros de uma reta, o problema de mínimos quadrados, clássico, tem solução linear, e por isso não parece ser um problema de otimização, mas é. E tantos outros problemas, existem também tantos outros algoritmos para cada outros problemas que você possa imaginar. E falando algoritmos, né? Qual é o melhor algoritmo para um problema posto? Bom, não existe um único algoritmo que atenda a todos os tipos de problemas.
em otimização inclusive. Essa é uma frase que eu utilizo muito em técnicas de inteligência artificial, mas que é aplicado também à classe de problemas de otimização. Um algoritmo ele pode não ser aplicável a um determinado tipo de problema. Então, existem algoritmos que são específicos para soluções de certos tipos de problema, problemas binários, por exemplo. Às vezes, os algoritmos só funcionam para aquele tipo de problema e não vai funcionar em outro tipo de problema. Outros algoritmos, eles podem funcionar tanto num problema A quanto num problema B. Aí você avalia pega um algoritmo, assim, algoritmo genético. Em um dado problema A, ele é melhor e mais eficiente do que no problema B. E você acha assim, pô, então o algoritmo genético é excelente. Não, troca o problema, ele pode ser menos eficiente que um outro algoritmo. Você não tem como saber uma coisa dessas. Tá? Então, o que é importante a gente ter? A gente precisa ter em mãos um número razoável de ferramentas e conhecimentos a respeito de problemas de otimização, sabendo que existem outros algoritmos de otimização que podem ser ainda melhores do que aqueles que nós estamos estudando neste curso. Este curso não é um curso de otimização. Portanto, nós não vamos esgotar a discussão sobre o tema. Não estamos nem perto disso. Nosso foco está no nosso objetivo, que é criar algum conhecimento sobre algoritmos de otimização para resolver projetos de inteligência artificial. E é nisso que nós vamos nos concentrar. Por isso, nós vamos nos concentrar em um conjunto limitado de algoritmos que existem em relação ao número total de algoritmos de otimização disponíveis no mercado. Algumas questões a serem consideradas quando nós nos deparamos com problemas de otimização. Primeiro, o algoritmo vai encontrar a solução? Ponto de interrogação. Não sei responder essa pergunta, mas é uma pergunta que nós temos que nos responder enquanto estivermos usando o algoritmo. A solução que ele encontrou é, de fato, a melhor solução possível? Quanto tempo o algoritmo vai levar? Porque eu posso até abrir mão um pouquinho da minha qualidade se ele sair com a resposta antes de eu me aposentar, né? Porque vai que eu estou esperando a solução para dar o próximo passo. Qual a quantidade de recursos computacionais, e aqui estou falando especificamente de memória RAM, vai ser necessário, né? Porque quando eu falo de recursos computacionais em termos de CPU, é a pergunta anterior, né? Quanto tempo? Então, nesse caso aí, recursos computacionais físicos, estou falando mais da memória RAM, é necessário para resolver um determinado problema. Nós precisamos delimitar essas questões a serem consideradas, porque, do contrário, você pode colocar um algoritmo para resolver e não terminar ele a tempo de aproveitar o seu resultado. Conceitos que são fundamentais, né? Nós temos um conceito que é o nosso espaço de busca, também conhecido como domínio da busca, domínio da solução, intervalo de busca. O fato é, seja lá qual for o nome que você dê a isso, a solução possível de ser encontrada estará no intervalo de busca definido pelo usuário ou pelo problema, ou ambos. Normalmente é o usuário, mas às vezes o problema já te dá uma dica, por isso que eu botei assim, do problema, porque às vezes o problema, ele delimita que o espaço da solução possível está entre 0 e 1, então você bota já de 0 e 1. Não existe a possibilidade de ter uma solução 1,2 para a fração de concentração, por exemplo. Mas, no que diz respeito no geral, né, normalmente quem estabelece a busca, o domínio da busca é o usuário, que diz assim, olha, eu quero que você varra o domínio de busca na variável x1 de 0 a 200, na variável x2 de 50 a 60, na variável x3 de menos 2 a 5. Está definindo o seu domínio de busca
em 3 variáveis de um determinado problema. Seja como for, você só encontra uma solução dentro desse intervalo. Não adianta você querer uma solução fora desse intervalo, porque na proposta inicial da sua busca, o máximo vai ser o limite dessa busca, desse domínio. Você tem um conjunto finito de estados iniciais. São as condições iniciais do algoritmo de busca, conjunto de propostas iniciais de solução do problema, ou, chamados chutes iniciais. Não faz de conta que eu não escrevi isso, que eu não falei isso. A gente fala o tempo todo, somos coloquiais ao falar, mas ao escrever, né, sejamos mais elegantes. Conjunto de propostas iniciais da solução do problema. É uma coisa mais elegante. O algoritmo, seja ele qual for que você vai utilizar, ele precisa ser inicializado. E precisamos iniciar ele de diferentes pontos. Porque se você inicializa apenas de um ponto, você pode não ser capaz de encontrar outro. Então, você precisa ter várias propostas iniciais de solução para que você compreenda e tenha uma visão melhor da qualidade da sua solução. Existe um conjunto finito também de objetivos, metas, pontos ótimos a serem determinados. Pode ser apenas uma solução, ou mais de uma solução, um ponto ótimo, ou vários pontos ótimos, podem ser ótimos locais, podem ser ótimos globais. Vamos falar sobre essa questão de ótimo global e local mais à frente um pouquinho. Mas, assim, nós temos uma meta normalmente vinculada ao nosso problema a ser tratado. Existe um conceito que é a função de estados alcançáveis a partir do atual, função de deslocamento, ou simplesmente caminho percorrido pelo seu modelo matemático. O modelo descreve onde é possível chegar a partir do ponto de onde se inicializou a sua busca. E aí, eu vou dar aqui a ideia de como é, por exemplo, o meu apartamento. Eu estou no meu quarto nesse momento, e a partir do meu quarto, eu não consigo chegar na cozinha sem passar por um corredor. A minha função de deslocamento até a cozinha envolve 2 cômodos. Sair do meu, chegar no meio do caminho, e depois 2 passos de deslocamento, né? Sair do meu para um ambiente intermediário, deste ambiente intermediário até a cozinha. Por que isso é relevante? Porque, às vezes, porque você inicializou em um quarto, você não consegue chegar onde você tinha que chegar, porque no meio do caminho não existe uma ponte que interligue aqueles 2 objetivos. Portanto, apenas justifica o motivo pelo qual você precisa de mais de uma proposta de solução inicial para realizar a avaliação da sua solução final. E por fim, porém, não menos importante, muito pelo contrário, talvez mais importante, nós temos a função do custo do deslocamento, ou função objetivo, ou função de adaptação, que é o que define quantitativamente o resultado do nosso processo de otimização. O quão bem adaptado, o quão próximo do nosso objetivo, o quão barato foi o nosso deslocamento, e isso tem diferentes nomes justamente por causa das diferentes formas de aplicar e de construir algoritmo, mas que, em resumo, você define quantitativamente o resultado do processo de otimização. E aí nós entramos no âmbito justamente do que eu tinha falado antes, de busca local ou busca global, né? Uma busca local, você encontra o valor máximo ou mínimo nas proximidades de uma certa busca. E na busca global, você busca o valor máximo ou mínimo no domínio inteiro de busca.
Então, ó, seja aqui a nossa função f de s, você tem o s definindo como esse intervalo do domínio. Para todo s estabelecido nesse domínio, a função descrita fs obedece esse comportamento. A função tem um ponto máximo para qualquer que seja o valor de s neste local aqui onde está o cursor. E um ponto mínimo neste ponto que está aqui, apesar de eu ter uma certa objeção quanto a esse apontamento, porque aqui você termina com um pontinho ligeiramente mais abaixo, mas ele é a região limítrofe, não era bem isso que a figura queria mostrar, mas tudo bem, a figura é perfeitamente ilustrativa da ideia, né? Então, aqui seria o ponto mínimo que ele se propõe a mostrar. Nesta região, existem pontos mínimos locais e pontos máximos locais. Se você define uma busca em torno desta região, você faz uma busca local, você encontra um ponto máximo local, e por causa das características do seu algoritmo, você não consegue se deslocar por este fundo, por este vale, e encontrar este outro ponto aqui, o que seria perfeitamente possível encontrar mudando o algoritmo. Então, nós temos objetivos de determinação diferentes. Um problema real que nós temos é o seguinte: eu fiz a avaliação do meu problema de otimização. Pedi para realizar a otimização da determinada função que tanto me interessava. E depois que eu realizei a tal função que tanto me interessava, o que aconteceu? Eu obtive um valor que é mínimo, por exemplo. Só que eu não sei se esse valor mínimo é realmente o menor valor possível no intervalo da minha busca. Ou se existe um outro ponto, né? Eu posso estar parado em um lugar como esse, sem saber que existe um lugar como este, ainda mais baixo de ser determinado. Então, nós precisamos resolver esta questão e, mais uma vez, utilizar diversos valores de condição inicial, de proposta de solução inicial, para determinar se você consegue sempre chegar em um determinado lugar. Porque se você quer achar esse lugar de mínimo aqui e começou daqui, é fácil ele chegar aqui. Começou daqui, é fácil ele chegar daqui. Mas se ele sair daqui e chegar aqui, então ele passou por este ponto e, de fato, ele compreendeu que esse aqui é menor. Ou ele pode ficar parado aqui, ele vai dizer que existe um novo mínimo, e você avalia que este ponto de mínimo aqui, ele, na verdade, tem um valor maior do que este outro, e este aqui continua sendo a sua solução. E sobre a função de objetivo, né? É também conhecida como função de custo de deslocamento ou função de adaptação. Função de adaptação é mais conhecida por esse nome por causa dos algoritmos genéticos. Função que descreve o problema que você tem em suas mãos em termos matemáticos para sua posterior otimização. E aí, ó, vamos dar aqui um exemplo, né? Seja o problema, qual é o valor máximo da função f de x igual a x² mais 1? Ou seja, qual é o valor de x que faz f de x ser o maior possível, né? Só um detalhe aí, me perdoe, está escrito errado, seria o maior possível no intervalo que você definir. A função objetivo, nesse caso, é o próprio valor de fx. Na verdade, me perdoe, aqui deveria ser qual o valor mínimo da função, né? Porque você tem o valor de 0 aqui, como sendo o valor de x, que é o valor mínimo da função f de x, e esse f de x é o próprio valor da função objetivo. Tá claro, gente? Essa confusão aqui ficou clara? Os slides já vão estar corrigidos depois. Então, qual o valor mínimo da função f de x² mais 1, ou seja, qual o valor de x que faz f de x ser o menor valor possível. A função objetivo, nesse caso, é o próprio f de x. Agora, imagina uma outra coisa. Seja o problema qual o valor de x quando f de x é 0 na função f de x igual a x mais 1. Todo mundo sabe que x é igual a menos 1, ok? Mas como é que vocês criam um problema de otimização com isso? A função objetivo não é o f de x como ele está escrito aí.
Na verdade, nós vamos ver como tratar esse problema mais tarde, como tratar, na verdade, não só o problema de uma solução, essa é uma solução de uma equação bem simples, né? É uma equação de uma reta, cuja botar zero ali, né? Menos um para o outro lado, né? Então resolve o problema. Mas como você trata, por exemplo, ln de x igual a x mais 1? Né? Qual o valor de x que você usa para... Estou dando aqui um exemplo de cabeça, não sei nem se tem solução, mas o fato é que você pode pegar o problema físico, mediante a pergunta que você tem, construir uma função objetivo que resolve esse problema. A função objetivo traduz o quão boa é a otimização. Normalmente, ou você busca o valor de máximo ou o valor de mínimo, depende do algoritmo. Mas lembra uma coisa, que quando você busca o valor de máximo ou mínimo, você tem uma intercomunicação, né? O mínimo da função objetivo é igual ao máximo do negativo da função objetivo. Ou seja, qualquer problema, seja de máximo ou de mínimo, pode ser descrito por um algoritmo que só procure máximo, só procure mínimo. É só uma questão de você saber se a sua função objetivo precisa de um negativo na frente ou não, né? Então, suponha que você tem um f de x que é um valor mínimo, mas o seu algoritmo, você quer o valor mínimo, né? Mas o seu algoritmo é de valor máximo. Então, você procura o máximo de menos f de x. Isso é o mesmo que procurar o mínimo de f de x. As funções objetivo, elas podem avaliar se um problema, é possível avaliar se um problema é um ótimo global, se você tem uma equação matemática ou uma equação lógica, ou se você tem um quebra-cabeças para ser resolvido. É possível avaliar se você tem uma solução satisfatória, se você tem jogos de tabuleiro como Go e xadrez, ou o problema do caixeiro viajante, adequado, satisfatório. É impossível dizer alguma coisa sobre a solução, ou quase impossível, em alguns casos. Por exemplo, resolver um labirinto. Você não tem muita certeza sobre o que você vai encontrar quando estiver resolvendo problemas como um labirinto, por exemplo. Então, algumas referências a respeito de problemas de otimização. Então, nós temos aqui listas de pacotes do R falando sobre otimização, alguns pacotes à parte que você pode encontrar, algumas ferramentas, alguns livros envolvendo o R. Boa parte desses livros você consegue encontrar licitamente pela internet afora, então fique à vontade. Então, só para revisar, né, nós focamos os conceitos teóricos básicos a problemas de otimização, né? Obrigado.